Esse vídeo curto pode evitar com que você leve multas de até R$ 10.500 por não cumprir o piso mínimo de frete ou não observar os detalhes, a minúcia dessa legislação. Então fica aqui até o final e presta atenção, muita atenção, porque o conteúdo aqui é bem informativo e tem tudo o que você precisa saber sobre esse assunto que foi atualizado e será cobrado de outra forma a partir do dia 6 de outubro de 2025. Eu sou a Ana, sou contadora, sou sócia da Rotter Assessoria, uma assessoria especializada para transportadoras, para esse segmento, para essa classe, que a gente sabe que às vezes fica sem informação, que não tem onde buscar informação, fica desassistido, e a gente está aqui para poder trazer segurança operacional para essas empresas e para esses transportadores. Mas hoje eu vim aqui para falar sobre a reunião que teve com a fiscalização da NTT na semana passada. E a partir dessa semana, no dia 6 de outubro de 2025, vai ser aplicada então a exigência do novo layout do manifesto de transporte. Ou seja, tem várias informações que vão passar a constar no manifesto que antes não eram exigidas, que vão fazer com que a NTT possa fiscalizar sua empresa de forma automática e, consequentemente, gerar as autuações de forma automática. Então, você, transportador, você, embarcador, que é contratante de serviço de transporte, pode ser autuado sem nem saber o que está acontecendo. Vamos, de uma forma breve, relembrar o que originou o piso mínimo de frete. Então, lá em 2018, teve aquela manifestação dos transportadores, teve aquela greve que todo mundo lembra, e ela foi, de certa forma, solucionada pelo governo com essa promessa, então, da legislação do piso mínimo de frete que seria exigido. A legislação foi criada, foi aplicada, entrou em vigência. Esse ano, principalmente em junho, julho, várias empresas transportadoras já foram autuadas com valores altíssimos de multa e, como se não bastasse isso, a partir do dia 6 de outubro, essa fiscalização vai ser ainda mais eficiente. Então, quem já estava levando multa antes, agora precisa ficar muito atento para não continuar, porque o prejuízo pode ser gigantesco. Então, como eu disse, essas autuações elas vão ocorrer de forma automática com base no que constar ou não constar no manifesto de transporte. Então, até aconselho que você faça o seguinte: assim que você assistir esse vídeo, confira com o seu setor administrativo como estão sendo emitidos os manifestos para ter certeza que a sua empresa está emitindo com as informações exigidas. Inclusive, eu trouxe até uma colinha aqui para não esquecer de nenhuma informação nova, agora que vai ser obrigatória no manifesto, a partir do dia 6, que é o valor do frete, então que vai originar essa conferência da NTT nesse valor, se está sendo cumprido o piso mínimo de frete ou não, a forma de pagamento, os dados bancários do transportador, o NCM do produto predominante daquela carga também precisa ser informado agora. As informações de seguro de carga, de adiantamento de vale-pedágio também. E o CIOT nos casos de contratação de TAC ou TAC equiparado. Se faltar alguma dessas informações ou se alguma dessas informações não estiver de acordo com o que a legislação exige, você será autuado de forma automática. Então, as multas da NTT nunca chegaram tão rápido quanto elas vão chegar agora. Então, o setor administrativo, ou enfim, quem aí da sua empresa emite o manifesto, vai precisar estar muito bem informado e muito atento para estar cumprindo todas essas exigências. E também o que vai acontecer agora é que o embarcador vai ser multado. Antes, por mais que tinha a previsão de que o contratante seria autuado, a NTT não tinha como fiscalizar de forma efetiva se o embarcador estava cumprindo o frete mínimo, porque eles não tinham acesso a CTE e manifesto dessa empresa, agora então terão acesso ao manifesto. E aí a autuação será muito mais tranquila. Mas não é só o embarcador que vai ser multado. O embarcador ou então o transportador que for contratar algum terceiro, algum TAC equiparado para fazer o serviço de transporte e não cumprir o piso mínimo de frete. O que acontecia, inclusive, que era muito comum, é que o embarcador contratava o transportador observando o piso mínimo de frete, e aí aquele transportador ia subcontratar um TAC, enfim, algum outro transportador para fazer essa entrega, para fazer esse frete. E aí o embarcador observava o piso mínimo, o transportador não, porque ele precisa ter uma margem também sobre esse serviço que ele está direcionando para outro transportador,
e aí nessa subcontratação ele não observava o piso mínimo de frete e era multado. É muito comum, tem empresas que vão acessar o extrato de multas depois de ver que a empresa está no Serasa ou que tem cobranças no DDA, que a empresa nem sabe de onde vem, e aí vão ver, tem uma relação de 15, 20, 30 multas sem nem saber do que se trata. E aí passam a ter ciência então do que estava acontecendo, porque não tinham informação. E o detalhe é que essas multas não são baratas. A multa inicia em R$ 500 e ela pode ir até R$ 10.500. E ela aumenta ainda em caso de reincidência. Então é realmente muito crucial que se observe o que está sendo informado no manifesto para ter certeza que vocês não vão ser autuados, que vocês não vão ser penalizados com essas multas altíssimas, que se forem cumulativas ainda em mais de uma ocorrência, se torna um passivo gigantesco. Agora tem um ponto importante que eu preciso mencionar aqui, a diferença entre carga lotação, carga completa, e a carga fracionada. O piso mínimo de frete ele vai ser aplicado só para carga lotação, não para carga fracionada. E aí talvez você me pergunte, mas Ana, como eles vão identificar o que é carga fracionada ou carga completa, carga lotação? Pelo próprio manifesto, eles vão verificar se tem um CTE vinculado ou mais de um CTE. Se tiver um CTE vinculado, carga lotação, carga completa, aplica-se o piso mínimo de frete. Se tiver mais do que um CTE vinculado ao manifesto, carga fracionada, então não se aplica a exigência do piso mínimo de frete. Mas atenção, não vai dar para utilizar jeitinho brasileiro de colocar mais de um CTE para simular como se fosse uma carga fracionada e não é. Com certeza a NTT já está pensando em alguma forma de fiscalizar esse tipo de situação, então não pense em fazer isso, porque não vai dar certo. E uma questão que ainda deixa dúvidas é o transportador ter um manifesto com vários CTEs vinculados, mas esses CTEs são todos emitidos pelo mesmo embarcador com o mesmo destinatário. Então, os mesmos clientes relacionados em vários CTEs naquela mesma carga. Ainda não se sabe qual vai ser o entendimento dos fiscais nessa situação, porque por mais que, em tese, como são mais CTEs, vai ser considerado carga fracionada, vai ter vários CTEs vinculados do mesmo embarcador, do mesmo destinatário. Então pode parecer que seja só uma forma de fazer com que pareça uma carga fracionada e seja uma carga lotação. Então vai ficar um entendimento relativo aí, de acordo com cada fiscal. Então a gente ainda não sabe como eles vão agir. Minha opinião pessoal, é só minha opinião, não é nada concreto, é que, de uma forma ilustrativa, acho que não vai ser exatamente assim, mas o fiscal vai acessar os manifestos, vai ver manifesto com CTE, vai para fiscalização, manifesto com mais de um CTE não vai para fiscalização. Mas eu não sei se é dessa forma que vai acontecer. A gente espera que seja assim, mas como vocês sabem, a gente tem muita dificuldade de conseguir acesso à informação com a NTT, então nem sempre a gente consegue essas informações com fiscais ou ouvidoria, e aí a forma de descobrir como vai ser feito é testando. Então, infelizmente, não tem outra forma de a gente saber como vai funcionar essa questão de embarcador e destinatário iguais em mais de um CTE no mesmo manifesto. E aí, talvez agora você esteja se perguntando, tá, e o frete complementar entra onde? Porque a gente sabe que para a NTT, na linguagem deles não existe o frete complementar, mas a gente sabe que na linguagem do transporte existe esse frete complementar, que seria então um transportador vai mandar 500 quilos de uma mercadoria com um TAC que vai fazer uma entrega em São Paulo, vai aproveitar aquela ida do transportador para São Paulo e vai mandar aquela carga junto, mas é uma carga, não é uma carga completa, são 500 quilos de mercadoria. O que acontece? De uma forma fria, analisando isso, é caracterizado como uma carga fracionada, porque o transportador vai com mais mercadorias, então não se aplica o piso mínimo de frete, então não precisa se preocupar em estar pagando menos do que o piso mínimo, que vai ter algum tipo de autuação. Mas, todavia, entretanto, existe um problema. Se esse transportador, um TAC, por exemplo, não estiver levando documento fiscal que realmente comprove que ele está levando outra mercadoria nessa carga, se ele não tiver outro CIOT emitido em nome dele,
Se ele estiver levando outra mercadoria, mas não tiver CTE nem manifesto dessa outra mercadoria, pode configurar que essa mercadoria que você mandou com ele é contratação de carga completa, mesmo que seja só 500 quilos. Então, eu sei que é algo difícil de se fazer, mas tem que ficar atento quando enviar carga complementar. Precisa verificar se esse transportador realmente tem outra carga que ele vai levar e se, de fato, ele está com os documentos fiscais dessa outra carga, se foi emitido CIOT dessa outra carga, para que você não seja penalizado por estar pagando menos do que o frete mínimo, até porque você está pagando só proporcional ao que aquela mercadoria, aquele peso está ocupando dentro daquele veículo que já está indo com outra carga. Então, não seria justo você ter que pagar o preço mínimo, né, considerando a tabela mínima de frete, sendo que é pouca mercadoria. Por isso também é bem importante ter a operação bem organizada, bem estruturada, para que se um dia precisar recorrer ou, enfim, fazer uma defesa de alguma multa cobrada de forma indevida, que você tenha a documentação, tenha acesso a isso ainda para fazer essa defesa. Agora, veja bem que contraditório. O objetivo dessa legislação lá em 2018 era dar alguma resposta, beneficiar de alguma forma os transportadores, principalmente os transportadores autônomos que estavam em greve, estavam reivindicando os seus direitos. E agora o que acontece? É o contrário. O que eu vejo acontecendo e que eu percebo de fato que vai acontecer cada vez mais é que o TAC ou ele vai virar empresário e vai aprender a vender os seus fretes, vai aprender a negociar e ser contratado diretamente pelo embarcador e vai virar uma transportadora, ou ele vai virar CLT. Porque, na minha visão, agora também é uma opinião minha, o TAC não tem um futuro muito longo pela frente, porque muitas transportadoras estão optando por transportar só com carga própria, para não ter que contratar TAC, para não ter essa quantidade de obrigações, exigências e correr tanto risco. Então, às vezes, eles preferem perder carga, não conseguir atender toda a demanda que eles teriam, mas para não fazer essa subcontratação, para não correr esses riscos, porque podem gerar passivos que realmente comprometam a operacionalidade da empresa. Outro ponto importante é que existem discussões jurídicas sobre a inconstitucionalidade dessa lei. Inclusive, tem um processo, se eu não me engano, no STF, que está tramitando, mas ainda não tem decisão nenhuma quanto a isso. Alguns advogados afirmam, enfim, por vários motivos, que essa lei seria inconstitucional, mas um dos motivos seria que ela viola o princípio da livre concorrência. Então, não sei, não entendo da parte jurídica, mas de fato existe esse comentário por parte dos advogados e existe esse processo tramitando no STF. Por isso, inclusive, tem muitos advogados, principalmente advogados que trabalham exclusivamente com essa parte de transporte, com esse nicho específico, com essa classe dos transportadores, que indica que sempre que o transportador receber uma multa dessas por não ter cumprido o piso mínimo de frete, que ele entre em contato e faça uma defesa, entre com recurso dessa multa, porque pode ser que num futuro, lá na frente, quando tiver alguma decisão sobre esse pedido, né, de inconstitucionalidade dessa legislação, que haja uma reversão dessas multas, uma forma de abono, enfim, que essas multas não sejam cobradas. Se vai acontecer, a gente não sabe. Por enquanto, é só uma expectativa. E eu não estou dizendo para vocês não pagarem essas multas, até porque não pagar essas multas pode causar algumas restrições para a empresa de vocês. Então, não é essa a questão. Cada caso é individual. Mas pode ser que quem tiver pago essas multas, se de fato conseguirem reverter e tornar inconstitucional essa lei, pode ser que essas pessoas não recebam o dinheiro de volta e as pessoas que não pagaram, pode ser que consigam deixar de pagar. Mas é mais uma das coisas que pode acontecer que a gente não tem certeza ainda. O que eu tenho certeza é que você deve acessar semanalmente, a cada 2 semanas, que seja mensalmente, mas você deve acessar o extrato de multas para ver se não tem nenhuma multa chegando que você nem sabe, antes que acumule, antes que o problema se torne maior, para que você possa identificar e corrigir o erro antes de levar centenas de multas, dezenas de multas, sem estar sabendo. Outra coisa que eu faço questão de deixar bem claro
é que o piso mínimo de frete é o valor mínimo que o embarcador pode pagar para a transportadora ou que o transportador pode pagar para o subcontratado. Não é que tem que ser pago esse valor, esse é o mínimo, é o mínimo valor que pode ser pago. Então, não olhem para essa tabela achando que esse é o valor que vocês devem cobrar, ou o embarcador não olhe para essa tabela achando que esse é o valor que deve pagar, esse é o mínimo. Vocês podem pagar a mais do que o piso mínimo de frete, só não podem pagar a menos. Então, fique atento, porque nunca foi tão fácil a NTT autuar um transportador, autuar um embarcador, como está sendo agora. Assim como outras situações, a fiscalização da NTT em si, do cadastro na NTT também, hoje já acontece por fiscalização por câmeras, o transportador não precisa mais ser abordado, então o tempo todo, a todo momento, eles estão ampliando a forma de fiscalização e você, transportador, não pode dar margem para essas multas que às vezes podem comprometer a sua atividade. Então, fique atento também à questão do cadastro na NTT, que precisa estar em dia, a questão do seguro de cargas, que pode suspender a sua NTT, sim, essa é uma novidade também. Qualquer dúvida sobre qualquer um desses serviços, me chame aqui que eu fico à disposição para auxiliar você e eu vou ter um prazer enorme de poder atender e tirar suas dúvidas. Porque aqui na Rotter Assessoria nós estamos do lado do transportador para passar informação verídica, informação importante e de qualidade para você. E nós temos todos os serviços que você, transportador, precisar, desde cadastro na NTT, cursos para você ou para seus motoristas, curso MOP, curso de indivisíveis, enfim, tudo que o transportador precisar, aqui na Rotter Assessoria tem para você. Então fica aí o alerta, já salva o meu contato e se precisar de qualquer serviço, sabe que com a Rotter Assessoria você pode contar.